é o Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia! Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Vou adorar, eu te adorarei, vou adorar, porque quando adoro, tu te revelas a mim, ó Pai. Tu te revelas a mim, ó Pai. Tu te revelas a tua igreja, Senhor. Quando oramos, te exaltamos. Tu se revela a nós, Senhor. É a comunicação do cristão com Deus, a oração, a adoração, aleluia. Veio aqui falar com o papai, não espera ninguém falar para você, dirigir palavra para ele, não. Entra com propósito, entra com objetivo. Na pouca força guarda a palavra do Senhor, na pouca força guarda a palavra do Senhor dos exércitos, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar, amém? Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Agora chegou o momento das oportunidades. Alguém tem algum testemunho para dar? Ninguém tem um testemunho para dar? Então, nós vamos passar para o momento das orações. Amém? Eu quero chamar a diaconisa Karina, para estar orando pela família e pelos enfermos. Amém, amada? Em seguida, a diaconisa Osana vai estar orando pela nação e pelas comunidades. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos se colocar de pé, vamos fechar os nossos olhos, vamos se conectar com o Senhor nessa noite. Peço que todos venham clamar juntamente, porque cada um tem uma petição. Venha colocar diante do Senhor nessa noite, amém? Soberano Deus e glorioso Pai, Pai querido, Pai eterno, obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade, Pai querido, de poder, Senhor, mais um dia, Senhor, estar aqui, mais um dia pela Tua infinita misericórdia, mais um dia, Senhor, que o Senhor permitiu para que venhamos clamar, Senhor, para que venhamos falar contigo, Pai querido, Pai amado, nessa noite. Senhor Jesus, coloco diante de Ti, Senhor, neste momento, Pai, a família, Senhor, a família a qual é um projeto, a qual o Senhor criou, Senhor, mas muitos tentam, Senhor, destruir, tentam desfazer, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu repreendo nessa noite, Senhor, toda a palavra contrária, toda oração contrária, toda seta, Senhor, Deus querido, Deus amado, contra a família. A família, Pai querido, Deus amado, eu venho te pedir que Tu venha unir, Senhor, a cada um nessa noite.
Pai querido, aquele que venham buscar, Senhor, por um parente, Pai querido. Aquele que venham buscar, Senhor, pelo marido, pela esposa, pelo filho, Pai querido. Eu venho te pedir, Senhor, que esta oração, Senhor, do teu servo, Senhor, venha alcançar esta vida, Senhor. E que essa vida venha ser resgatada para ti, ó meu Senhor da glória. Ó meu Senhor Jesus, venha envolver a cada um, Senhor, que se encontra aqui. E que tu venha visitar, Senhor, aquele que se encontra fraco. Aquele que é a coluna, Senhor, que não tem aguentado, Pai querido, Pai amado. As setas que vêm contra a vida dele. Senhor, eu venho te pedir. Dá vitória, Senhor, a essa família. Dá vitória a esse que tem buscado. Dá vitória a esse que tem buscado, Senhor, pela saúde. Senhor, visita a saúde da tua igreja, Senhor. Trabalha, Senhor Deus eterno, Deus bendito, naqueles que estão enfermos. Mas, primeiramente, trabalha no mundo espiritual, Senhor. Porque há muita enfermidade, Pai querido, Pai amado, que é espiritual. E muitas das vezes não conseguimos discernir. Senhor Jesus, eu venho te pedir que o Senhor venha abrir, Senhor, o entendimento, Senhor, de cada um nesta noite, para que venhamos entender, Senhor, o que está acontecendo, Senhor. Se essa enfermidade é espiritual, Senhor, se é no corpo físico, Senhor, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha mostrar, Senhor. Visita aquele que necessita da tua cura, Senhor, nesta noite. Coloco diante do teu altar e decreto, Senhor, a cura, Senhor. Desde o alto da cabeça até a planta dos pés, Pai querido. Porque o Senhor veio para os doentes, Pai. Tu és o médico dos médicos e só o Senhor pode resolver. E se alguém aqui nesta noite, Pai querido, Pai amado, que não esteja, Senhor, confiando, ó meu Senhor da glória, que esta dúvida venha ser jogada por terra, Senhor. Coloca fé, Senhor, neste coração, Pai querido, Pai amado, porque só o Senhor pode fazer. E assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Pelo Brasil. Oraremos pelo Brasil e as comunidades. Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos na noite deste dia por esta rica oportunidade de estarmos na tua casa. Senhor, graças nós te damos pela semana que tivemos, Senhor amado, porque tu venceste, Senhor, todos os obstáculos, Pai, por nós. Por isso nós estamos aqui, Senhor, e, Senhor, intercedemos pela nação. Pai, nós pedimos a ti, Senhor amado, que tu venha trazer paz, Pai querido, sobre o Brasil. Esse momento de turbulência pelo qual atravessamos, Senhor, que desça a tua paz, Pai santo e justo e fiel. Pai querido, toma esta nação nas tuas mãos, cerca as fronteiras, Senhor, visita Brasília, Senhor amado, continua descortinando, Senhor, tudo que não procede de ti. Pai querido, ajusta, Senhor amado, tudo que necessita ser ajustado, Senhor, coloca no lugar, Senhor amado, a quem tu apraz que esteja, Senhor amado, no poder, porque o poder é teu e emana de ti, do teu trono, Senhor amado. Pai querido e santo, tudo, Senhor, que não procede de ti, Senhor, que saia em nome de Jesus. Essa casta, Senhor amado, que tenta se apoderar da nação, seja repreendida pelo poder que há no teu nome, Senhor amado. Há poder no teu nome, Senhor. Pai querido, nós te pedimos que tu dê ordem aos teus anjos, Senhor amado, por esta terra chamada Brasil, bendita e abençoada por ti, Senhor, e continuará sendo, Senhor, porque tu não perdes batalha, Pai. O teu povo te clama, Senhor, o teu povo clama, Senhor amado, e tu já estás agindo, Senhor. Nós damos graças a ti e te pedimos, Senhor amado, que tu, Senhor, venha aplacar a violência nas comunidades, na cidade do Rio de Janeiro, por cada cidade, Senhor amado. Em nome de Jesus, Senhor, amarra o valente, Senhor amado. Desça a tua paz, Senhor, que as pessoas tenham liberdade para ir, para vir, Senhor. Não fique preocupados, Pai querido. Quantos necessitam sair, precisam, Senhor,
para cuidar, Senhor amado, dos afazeres, e não podem porque receberam ordens, Senhor amado, que não procedem de autoridades vindas de Ti. Por isso, Senhor, nós te pedimos na noite deste dia, que Tu tome nas Tuas santas mãos, Senhor, todas as comunidades, o bairro de Jacarepaguá, os bairros violentos, a cidade do Rio de Janeiro, Senhor, e que haja paz pelo poder que há no Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada. A igreja pode se assentar. Vamos agora continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero chamar o Ricardinho, vem cá, meu filho. Colocar o gasofilácio aqui para as ofertas dos dízimos. Júnior, ele bota. Bota aqui, meu filho. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode se dirigir aqui à frente para ofertar, entregar o seu dízimo ao Senhor. Lá atrás tem o diácono Júnior, a missionária Cris, com a maquininha, para você que não trouxe em espécie. Fique à vontade. E aqueles que já estão podem vir aqui na frente trazer a sua oferta, o seu dízimo. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o seu nome, Senhor. Santo é o seu nome. Tu se revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, que quando eu oro, Tu se revelas a mim. Aleluia, glória a Deus. Ó Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, logo em seguida, nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Filho, ora pelas ofertas, Ricardo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos estender nossas mãos para cá. Senhor, meu Deus, eterno Pai, soberano Deus, maravilhoso, glorioso, eterno. Ó Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por desde já, meu Pai, o Senhor nos abençoar, meu Pai, com nossas vidas, meu Senhor, com nosso fôlego de vida, meu Pai. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos, meu Pai, para te adorar, meu Senhor, e por estarmos aqui agora te ofertando, meu Pai, devolvendo 10% daquilo que o Senhor nos abençoou, meu Pai. Nós entregamos nas tuas mãos, meu Senhor, que esse dinheiro, meu Pai, não venha para nossos bens materiais, mas que venha, meu Pai, para a igreja de Cristo, meu Senhor, que venha para ajudar a igreja, meu Senhor, que essa igreja, meu Pai, venha ser muito bem sucedida lá na frente, meu Pai, e venha crescendo mais e mais, meu Pai, nas missões, meu Senhor, nas bênçãos, meu Pai, na prosperidade, meu Senhor, e principalmente, meu Pai, em te agradar, meu Senhor. Desde já, meu Pai, é o que eu te agradeço, meu Senhor, em nome de Jesus, amém. Agora chegou o momento da palavra, eu quero convidar a pastora Carmen, que vai estar trazendo a palavra ao nosso coração, e peço a pastora Vera estar orando por ela, amém, filha? A paz do Senhor, igreja, estenda suas mãos para cá. Querido Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que vai ser ministrada, ó Pai, em prol das nossas vidas. Venha usá-la, ó Deus, a tua ungida como te apraz, meu Senhor. Ó Deus, encha as nossas vidas com o seu entendimento, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-sucedido.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos começando o ano, e assim eu pedindo ao Senhor, o Senhor já tinha me dado esta palavra, e eu só assim fui estudar acerca dela, e acerca da providência de Deus, a provisão de Deus, que em todo tempo o Senhor é o Deus provedor. Os irmãos, podem vos assentar. Em todo tempo, o Senhor, Ele cuida dos seus filhos. Em todo tempo, haverá provisão do Senhor. Ainda que não seja do jeito que nós pensamos ou queremos, que às vezes a provisão chega de um jeito e a gente queria outra coisa. Mas a provisão chega e que nós venhamos ser gratos a Ele, né? Ao Senhor Deus de poder e grande glórias. E eu peço à igreja que abra suas Bíblias em 1 Reis 17. A partir do versículo 8. E aqui nós vamos falar sobre o profeta. Hoje nós vamos falar sobre 2 profetas. E o primeiro que será abordado é o profeta Elias. Nós iremos ler do 8 até o 15. A viúva de Serepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenhas. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. 11. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não tem mais, vai e faz conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele e a sua casa, muitos dias. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Elias foi o profeta que veio em resposta de Deus ao pior rei de Israel, que era Acabe. Foi o surgimento de um dos maiores e mais poderosos profetas do Antigo Testamento. Deus usava de uma forma muito gloriosa. E ele, assim, estava começando o ministério dele de profeta. E ele teve que encarar algo muito terrível,
e ele deu um recado àquele rei. E aquele rei era muito poderoso, e o Senhor disse assim: vai, te esconde, Elias. Te esconde, que eu vou te sustentar de água, e todo dia o corvo vai te deixar um alimento. Porém, o ribeiro secou. E sem água o ser humano não vive. Aí o Senhor disse assim: vai, que eu vou enviar uma viúva para te sustentar, para te dar um sustento. Tu ficarás ali naquele lugar. Mas a história da viúva era não muito boa, porque ela também estava passando pelo aperto da dificuldade. E naquele momento que ele chegou, ela, né, às vezes a gente pensa uma coisa e Deus vai e faz outra. Ela estava pensando de fazer um alimento, comer, e como ela não tinha mais nada e não tinha mais provisão nenhuma, ela achava que ela ia comer e esperar a morte. Aí o profeta chega e dá uma ordem, que hoje em dia eu acho que era um pouco difícil. Quer dizer, você tinha pouquíssimas coisas, que diz que o homem, você quer ver ele mudar o comportamento, é a fome. Ele muda o comportamento dele. Então, no mundo de hoje, era a coisa que ela tinha ali. Então, ela precisava de quê para isso? Este episódio nos ensina a convidar Deus para atuar através do seu ilimitado poder. 2 recursos importantes relacionados à oferta desta viúva são ilustrados nesse texto das Escrituras. Primeiro, devemos ofertar algo, mesmo que seja tirado do pouco que temos. Este é o tipo de oferta que envolve nossa fé. Esta mulher tinha grande necessidade que envolvia ela e o seu filho, mas ofertou para sustentar o ministério e vida do profeta de Deus, a saber, Elias. Deus multiplicou o que ela havia ofertado. Então, e aqui mais na frente diz assim: o azeite não faltará e nem a farinha na panela. Esta mulher ofertou a primícia dela. Esta mulher ofertou primeiro esta oferta, ativou o milagre do abastecimento. Ela não fez primeiro para ela e para o filho dela. Conforme a palavra do profeta, ela fez primeiro para ele e depois fez para ela e o filho. E o milagre do abastecimento, ou seja, a farinha multiplicou e o azeite também. Não foram poucos dias, não, tá? 3 anos. Aquele homem ficou naquela casa com aquela viúva. Tinha tipo um quarto assim, acima da casa, que a escada era por fora. E o profeta ficou assim, neste local, e ela, com o seu filho, eles ficaram na casa. E Deus devolveu com abundância o que ela havia ofertado durante esse período todo, que leva-se a crer, porque mais na frente nós iremos ver, pelo período de 3 anos, o profeta ficou sendo alimentado ali por aquela mulher. Mas vamos ler agora no 17, do 17 ao 24. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou, ou seja, morreu.
Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Veste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, matar meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: vê aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheça agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aquela mulher, ela já tinha, antes do profeta chegar, ela já sabia que ela ia morrer ali, o filho. Porém, com a ação dela, gerou o quê? Algo em Deus. E veio a provisão de Deus, tanto no alimento, quanto na morte do menino. E aquele menino, ele voltou, Deus voltou a vida, voltou a alma para o corpo dele. E o que nós aprendemos? Será que é primeiro Deus nos dá, ou é primeiro nós darmos a Deus? A atitude dela foi primeiro em fazer o quê? Algo para Deus. E aí ela teve todo o crédito. O abastecimento chegou naquela casa. E a saúde, o milagre do filho chegou também. E eu vejo isso assim, uma coisa assim tão maravilhosa, a mão de Deus trabalhando, a provisão do Senhor chegando. Né? Mas às vezes a gente quer a provisão, mas não está fazendo alguma coisa para que esta provisão chegue. É dando que se recebe. Dai e dá-se-vos-á boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Essa palavra eu guardo no meu coração, sabe, sacudida, recalcada. É quando você pega algo assim que só cabe 900 gramas, você tem que botar 1 quilo, e você vai ali, sacode, aí bota mais um pouco, e depois você vai recalcada, você vai, bota mais um pouco, até transbordar. É assim. Dai, dá-se-vos-á, boa medida. E às vezes a gente só está querendo, só está querendo receber. Mas aqui, e lá mais na frente também nós iremos ver outro episódio, que é dando que se recebe. É dando, é doando. Eu tenho certeza que hoje, na época que nós estamos vivendo hoje, se isso acontecesse, com certeza o profeta não ia ser atendido. Por quê? Porque as pessoas estão com dificuldade de se entregar, verdadeiro, é crer no milagre. É crer no milagre. Eu vou fazer para ele, vou ficar sem o meu, e o filho vai ficar sem
e vamos ficar nós dois com fome, só ele vai comer? A primeira lógica que vem na cabeça do ser humano é essa. Mas, olha, através daquela atitude, através daquele ato daquela viúva, o Senhor sustentou os três por 3 anos, a provisão chegou, quem morreu ressuscitou, porque foi retornada a vida ali, através daquele profeta, pedindo ao Senhor, porque ele era um homem de Deus. Ela reconheceu, aquela mulher reconheceu que ele era um homem de Deus. E quando eu estava falando isso, eu digo, Senhor, é a todos que a gente tem que atender? É a todos. Eu não digo fome, sabe? Mas, às vezes, chegam umas situações na nossa mão que é mais para arrancar. Aí você tem que ter o discernimento. É homem de Deus? É mulher de Deus? Está necessitada? Ou é para... Tem gente que quer comprar um carro e está querendo comprar. Entenderam? Quando você faz por um homem ou uma mulher de Deus, você faz para... Às vezes, quer dar uma festa e não pode, aí convoca. Faz festa quem pode. Quem quiser fazer festa, que faça. Mas não é prioridade. Não é prioridade. Prioridade, sabe o que é? Um alimento, é uma vestimenta. É isso. É uma luz que vai cortar. É uma cama que não tem. Isso são prioridades. Amém? Então, nós vemos que o nosso Deus, ele trabalha com equilíbrio. A provisão chegará. É necessário? É necessário. A provisão chegará. És um homem de Deus, és uma mulher de Deus, a provisão chegará. Teremos calma. Que nós venhamos ter calma. Às vezes não chega o filé mignon, mas chega o bife do olhão. É comida, é alimento. Não foi o que eu quis, mas chegou. Não era o que eu iria escolher, mas chegou. E demos... Olha, um dia, eu conheci uma pessoa que ela era muito altiva. Então, ela sempre frisava que o freezer dela só tinha altas carnes. Então, ela assim, às vezes, ela menosprezava as pessoas. E um dia eu fui numa oração com aquela mulher e o Senhor falou assim, vou eu quebrar todinha. Vai ter que me agradecer quando tiver um ovo para comer. Porque é necessário mudar a vida. É necessário saber que o nariz em pé não chega a lugar nenhum. Que nós temos que agradar. E olha, foi um processo. Jesus amado. Eu não sei como, assim, finalizou aquele processo, mas eu sei que foi um processo muito doloroso. Então, se nós temos, não é para nós ficarmos acumulando aquilo. Vamos repartir. Com quem não
tem. Com quem tem, não precisa repartir, já tem. Mas é necessário nós repartirmos. É a provisão de Deus chegando naqueles lugares. A provisão de Deus chegando nos lugares. Ele vai me usar e vai te usar. Ele usou o corvo para levar o alimento lá para o profeta. Ele vai me usar e vai te usar. Basta que nós venhamos estar atentos. E Elias foi um homem assim, um profeta de autoridade. Ele falava e acontecia. Foi corajoso. Mas nós hoje estamos falando de provisão. E agora nós vamos abrir nossas Bíblias. Mas antes eu vou aqui, 1 Reis 19, do 19 a 21, ver como foi que Eliseu veio. 1 Reis 19. Veio seguir Elias. Primeiro Reis 19, 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho eu. Vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de detrás dele, tomou uma junta de boi e os matou, e com o aparelho dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Todo aquele trabalho dele ele deixou para trás. Ele acabou com todas as ferramentas, matou o boi, ele não queria mais olhar para trás, não queria mais aquele ofício. Ele agora iria seguir o profeta. Agora vamos, segunda Reis. Segundo livro de Reis. Quatro. E eu sou apaixonada por esta. Nós iremos ler do 4, do 8 ao 10. Segundo Reis, 4, do 8 ao 10. Sucedeu também, isso aqui já é na Eliseu. Sucedeu também um dia que ainda Eliseu, a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha, eu reconhecer que ele era um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e o candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela primeiro reconheceu que ele era o quê? Um santo homem de Deus. E qual foi a atitude dela? Antes ela começou a dar pão, dar o alimento. Mas depois ela observou que ele não tinha onde ficar. Então, vamos fazer um quarto aqui, que tenha o básico, para quando ele vier, ele tenha onde repousar, porque as caminhadas eram longas, de um lugar para o outro, eram longas. E ele chegava o quê?
cansado nas cidades. Então, ele, quando ele chegava a Sunem, ele tinha onde repousar. E um dia o profeta observou que aquela mulher, ela merecia algo. E aí vamos ler 4, do 12 ao 16, que fala assim, ó. Então disse ao moço Geazi, chama esta sunamita, e chamando-a, ela se pôs diante dele, porque ele dissera, traze-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela, eu habito no meio do meu povo. 14. Então ele disse, o que se há de fazer, pois, a ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e o seu marido já é velho. Pelo que ele disse, chama-a, e chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Ela primeiro, o que? Deu o primeiro passo, não foi? Ela deu o primeiro pão, depois ela providenciou um local onde ele pudesse repousar. Aí ele, o que eu posso fazer por ela? Aí Geazi, ela não tem filho. E ele vai e profetiza que ela terá um filho. E ele diz, não fale isso não, meu senhor. É como se já tivesse esperado. Aí, como não veio, enterrou. Não, isso aqui eu nunca vou. Não me pertence mais. Mas o Deus que nós servimos, Ele é Deus que desenterra. E que faz. Porque conhece o coração da pessoa. É o desejo. Deus conhece o meu coração, conhece o coração de todo mundo. Eu posso dizer que eu não desejo fazer isso assim, mas Deus sabe que eu posso desejar. Ele sabe. Eu falo que não, mas Deus sabe que eu posso estar desejando alguma coisa. Só que eu não acredito mais, eu vou dizer que eu não desejo, porque eu não estou acreditando. E aqui, o menino nasce. Aí quer dizer, a promessa de um filho é cumprida. O filho nasce. E aquela mulher fica muito feliz com aquele filho. Mas um dia, aquela criança foi acometida de uma doença. E foi muito rápida, que ele tinha saído com o pai a um campo, e lá começou a sentir dor na cabeça. E aí vamos ler o 20 e o 22, 4, 20 e 22. E ele, o pai do menino, e ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem e fechou do homem de Deus. Fechou e sobre ele e a porta e saiu. Fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E o marido meio que estranhou, porque não era tempo de lua nova, nem era sábado, né? Mas aí ela foi. Por quê? Eu não tinha filho. O Deus que ele serve me deu. Então, o mesmo Deus pode o quê? Retornar à vida.
diferente de Elias? A mesma história. E bom que ele vai agir da mesma forma que Elias agiu. Vamos ler o 4, 32 e o 37. E chegando, a mulher foi, Geazi veio, mas ela disse, vive o meu Senhor, que eu não vou sair daqui sem você ir lá. Eu quero que seja... Eliseu, eu quero que seja você que vá lá orar pelo meu filho. Aí, 4, 32 e 37 fala assim. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino, da mesma forma que Elias fez. E subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou, passeou naquela casa, de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama esta sunamita. E a chamou, e veio a ele e disse, toma o teu filho. E ela teve a mesma atitude da outra, olha. E veio ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Olha, ela já teve 2 provisões. O filho nasceu, mas o filho foi a óbito, e aqui o menino já voltou a viver. Acabou a provisão de Deus na vida da sunamita? Não, vamos ao capítulo 8. Aquela mulher continuava na mesma cidade com a sua família. Porém, olha o que sucedeu. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo, levanta-te, vai-te tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. O Senhor que tirou ela do lugar onde iria passar a fome por aquele lugar. Você pode glorificar o nome do Senhor por causa disso? E o Senhor vai e manda um recado, ei, sai daí, eu vou te levar para outras terras, porque tu não vai passar por este aperto, porque tu alimentaste o profeta, porque tu acolheste o profeta, porque tu cuidaste do profeta, e assim cuido eu de ti, da tua casa, da tua família. Acabou? Não. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, a cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras, porque tinha ficado tudo lá, abandonado, né? Aí, olha a provisão de Deus, irmãos, eu fico maravilhado com este Deus.
Eu sou apaixonada por Ele. Eu amo o meu Senhor, porque Ele faz coisas inimagináveis. Olha o que diz o texto. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é o filho a que Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhes restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia que deixou a terra até agora. Irmãos, este é o poder do nosso Deus. Cuidado com a minha vida, com a sua vida. Temos necessidade de algumas coisas? Temos. Passando por alguns apertos? Passamos. Mas a provisão de Deus nunca faltará àquele que tem fé e àquele que é verdadeiro. Amém? Aquele que oferta ao Senhor as suas primícias. Porque tem muitas pessoas, irmãos, hoje quando eu estava aqui, estudando esta palavra, o Senhor falava assim: tem pessoas que nem o culto ela consegue me ofertar. Sabe por quê? Não participa da oração, não participa do louvor, não participa da oferta e chega no meio da palavra. Qual foi o culto prestado ao Senhor? Nenhum. Porque é diferente de você estar trabalhando e você se esforçar para chegar para ouvir pelo menos a palavra. É diferente de você estar em casa, relaxado, e não querer chegar no culto no horário certo. No horário que você vai estar orando, no horário que você vai estar louvando, no horário que você vai estar ofertando, no horário que você vai estar preparado para ouvir a palavra de Deus. Isso é sério, irmãos. Numa coisa tão simples, nós estamos o quê? Negligenciando. Não estamos fazendo a nossa oferta ao Todo-Poderoso como devíamos. Porque na última hora eu resolvo fazer aquilo que eu tinha que ter feito de manhã. Aí vai embolar o meio de campo. E aí você vai chegar atrasado todas as vezes. Isso quando chega na semana. É inadmissível. O culto do domingo começa às 10 horas. A escola bíblica dominical começa às 9 horas. E tem gente chegando às 11h30. Qual foi o culto que você ofertou a este Deus poderoso da provisão? Porque na hora da provisão eu quero receber. Mas eu não faço muito esforço para ofertar o de melhor para Ele. Irmãos, não é só dinheiro, não. É o nosso louvor, a nossa adoração,
o chegar na casa do Senhor em contrição, chegar por essas portas, entrar, estar com vontade de buscar verdadeiramente o Senhor, o Deus de Israel. Vou para a casa dele e eu vou prestar este culto ao meu Senhor, porque eu posso não ver, mas ele vê, irmãos. Ninguém se esconde do Senhor. Ninguém se esconde do Senhor. Tem pessoas que chegam só para dizer que veio, mas o pensamento está por outros lugares. Não houve preparação para aquele momento. Não houve. O culto tem que ter uma preparação até chegar a hora da palavra. É o Todo-Poderoso que está aqui, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Aí na hora da provisão quero. Não, mas eu sou servo, ele vai me dar. Mas que servo eu tenho sido? Como que eu tenho me portado? Será que eu tenho reconhecido que neste lugar ele está? Ou eu não tenho tido esse conhecimento, essa coisa dentro de mim? Vou dar qualquer coisa. Deus não é Deus de qualquer coisa. Deus é Deus de coisas primazias. Ele sabe o que está dentro do meu coração, o que está dentro do coração de todos. Tem pessoas que chegam, Deus não recebe, não, irmão. Não, olha, aquela palavra, eu estive na tua casa, eu visitei, não, nem lhe conheço. Naquele grande dia. E nós não estamos aqui para que naquele grande dia nós venhamos receber uma palavra dessa para o nosso, da boca do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui nos aperfeiçoando para herdar o reino dos céus. E se eu não tiver aperfeiçoada, se eu não me doar para Ele, como que Ele fará alguma coisa por mim? Aí eu fico só nas costas dos outros. Eu chego 11h30, mas eu tenho problemas para resolver. Aí eu fico buscando quem vai chegar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, então? É sério, irmãos. A provisão chegará. Mas antes eu tenho que dar o meu passo. Antes eu tenho que dar o meu melhor. Antes eu tenho que me esforçar. Antes eu tenho que reconhecer que esse lugar não é qualquer lugar. Este lugar é a casa do Senhor. E a casa do Senhor não podemos servir de qualquer maneira. Você sabia que até um copo d'água que você desce lá e traz aqui para ela, porque ela tem muitas pessoas que depois do culto fica aqui, Deus vê o seu zelo pelo homem e a mulher de Deus? Porque está sem alimentação desde o dia anterior. E às vezes já é 1h30, 2 horas, e as pessoas estão aqui. E vai atrás, quem são essas pessoas? Vai olhar. Quem são? Irmãos, o nosso Deus, Ele está requerendo de nós que nós venhamos a ter uma posição, um renovo, desejar verdadeiramente. Tem gente que chega aqui na hora
que dá a hora da oferta, banheiro. Uma vez ou outra, todas as vezes. Porque não tem prazer em ofertar a casa do Senhor. Mas ela usa o banheiro, o ar-condicionado, não cai do céu a luz que paga, tem que pagar isso aqui. Tem os instrumentos, que tem que fazer manutenção. Tem o papel higiênico que você usa. Tem a água que você dá descarga. Tem o sabão que você lava suas mãos. Não cai do céu essas coisas. Não cai do céu. Todos juntos. Lembra da igreja de Atos? Eram unânimes. E tinham prazer o quê? Em ofertar. Porque a oferta servia para quê? Para o mantimento da casa e o mantimento daqueles que chegavam que não tinham nada. Porque a provisão do Senhor tinha que chegar para aqueles também. Amém? E se não houver provisão minha e sua, trazendo como é que os outros que não têm terão provisão. Amém, irmãos? Que nesta noite nós vamos meditar. Medite naquela palavra de Elias. Medite nessa palavra de Eliseu. Veja as coisas boas que Deus fez na vida dessas duas mulheres. Eu creio que a outra depois ficou viúva, que só apareceu ela e o filho dela no final. Eu creio que ela também ficou viúva. Mas o Senhor, Ele foi fiel àquelas duas mulheres no andamento delas por esta terra. Cuidou. Você às vezes pensa que o homem está cuidando de você. Engano, quem cuida é o Senhor. Deus usa o homem como usou o corvo. Deus usa. Trazer. Ele não vai descer do céu para entrar no supermercado, para fazer uma comprinha, para chegar na sua casa. Mas Ele vai usar quem tem o coração. Quem tem esse coração doador. Ele vai usar, vai, compra, olha, dobra a direita, dobra a esquerda, vai. É aqui, ó. É aqui. Amém, meus irmãos? Eu agradeço essa minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. A Bíblia até caiu no chão. Ô, glória.